Por que você às vezes passa por situações como um dia Paulo da Bíblia passou? O Paulo chegou a um tempo que ele disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu quero fazer o bem, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Agora, o mal eu tenho uma facilidade enorme, quando vejo, eu já estou fazendo. Mas por que a pessoa age dessa forma? E isso é um atraso de vida. Por quê? Seu tempo está passando, sua idade, as oportunidades estão indo embora. Daqui um pouco você está, sei lá, 50, 60, e você não andou nada, só se atrasou. Se tudo que o diabo fez você jogar fora até hoje não tivesse jogado, imagina você como você estaria muito mais feliz. Não é verdade? É igual a pessoa que tem vício de jogo. O que você já perdeu, jogou fora, era para você ter comprado uma casa, um carro, um sítio. Pensa bem. Mas o demônio põe na tua cabeça, você vai chegar lá, e nunca chega. E quando chega, perde porque é deles. Entendeu isso? E assim vai as brigas, vai as mentiras, tanta coisa que vai embolando para você se perder. Jesus querendo te abençoar, porque quem fez você? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Então você não é uma criação do diabo. Então o que ele quer fazer? Ele quer acabar com você. Deixa eu te explicar o porquê. Jesus, como é o nome da mãe de Jesus? Como é o nome da mãe do diabo? Ele não tem mãe. Ele não tendo mãe, não tem corpo. Então, se ele quiser beber, fumar, cheirar, bater, uma série de coisas, ele precisa de um corpo. Sem corpo, para fazer o quê? E qual o corpo que ele vai usar? Aquele que não tem compromisso com Deus. E às vezes até o que tem compromisso com Deus. Quer ver? Você se converte, batiza, mas você não vem na igreja. Aí você se torna um cristão mais fraco, porque o seu espírito é que sustenta o corpo. Se o seu espírito estiver fraco, o demônio pinta e borda com o seu corpo. Vamos ver um caso aqui de uma pessoa que o demônio estava vivendo no corpo da pessoa. Samuel, me ajuda aqui. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Oi, aqui por favor. Aqui. Liga essa caixa aí para mim. Lucas, capítulo 13. Vai ver que o maligno vivia no corpo de uma pessoa. Isso aí tá bom, tá ótimo. Valeu, obrigado, tá? Isso aí, ó. Você fala, cadê o pastor Mota? Tá ali, ó. Glória a Deus. O capítulo 13, gente, presta atenção nisso. Eu já fui escravo do diabo. Já fui um escravo. Tinha dia lá na Boa Vista, Morro da Boa Vista. Quem conhece o Morro da Boa Vista? Niterói. Caramba, ninguém. Ninguém conhece? Não conhece não, Léo? Ninguém conhece. Nem você, Ademir.
Você não estava capoeira comigo lá em cima, não lembro? Tribobó, minha mãe morava no Tribobó. Então, lá na Boa Vista, tudo que era barraca daquele morro eu estava. Barraca do Pelé, barraca do Valquíria, barraca de Dona Teresa, barraca de Pide, barraca do Irani, armazém do Renato, tudo que era barraca, seu Elias, Deuzedina, lá em cima na Rinha de Malho, no Pide, no Areal eu estava, no Juvan, no Luiz, no Taninho que vendia cachaça em casa, no Zezinho, Valdemar, olha onde eu estava, fazendo o quê? Jogando sueca, sinuca, era isso, porrinha, e minha família em casa esperando que eu chegasse em casa. Quando eu chegava levando 250 de linguiça, aquela linguiça verde que fica pendurada no pau da barraca, assim, um cabo de vassoura enrolado, é o que eu levava para meus filhos comerem. Porque o dinheiro que eu pegava, o diabo fazia eu gastar com outra coisa. E fiado, meia dúzia de ovos. E é triste quando o barraqueiro olha para você e diz: Chiquinho, tua conta está alta, hein? Quando eu recebi o pagamento, eu falei: e agora? Vou ter que pagar o Pelé, vou ter que pagar fulano, pagar Bentano e a minha família. Você está entendendo? Porque você não faz mais o que você quer fazer. Você fica escravizado por Satanás. Aí você passa a mentir. Quantas vezes eu larguei a minha esposa em casa, sozinha com os filhos? Eu ia parar lá no Arsenal, ninguém sabia onde eu estava. Estava lá no Arsenal com os colegas, e tinha um camarada lá que quando ele fazia aniversário, o aniversário durava uma semana. E ele ganhava bem, cara, acho que ele trabalhava no negócio de aeroporto, e ele levava muito uísque para casa. Aí cachaceiro bebendo uísque, eu me sentia rico. E aí? Nato Dobres e outros uísques que tinha lá. E escutando Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, AGP, e a minha família em casa, onde ele está. Na época não tinha telefone. E aí? Eu estava fazendo exatamente o que eu não queria fazer. E eu tinha inveja do chefe de família que passava arrumadinho, levando uma galinha para casa, levando banana, laranja, alface, jornal debaixo do braço. Que diga, hoje o celular proibiu você de ler jornal, né? Mas antigamente o homem comprava o jornal, o Dia, né? O Extra, não sei se, não me lembro agora se já existia, mas o homem levava o jornal para casa. Lá em Niterói eu usava muito jornal Fluminense, e eu tinha inveja daqui, os homens com o cabelinho cortadinho, direitinho, cheirosinho, e eu um bagaço, dente quebrado, todo funhanhado. Escravidão, irmão. Segunda-feira acendendo vela para as almas, ia lá na Alcides Figueiredo acender vela lá na igreja de São Jorge, fazendo pedido, e sofrendo igual um charuto na boca de bêbado. Por quê? Porque tinha uma coisa em mim que eu desconhecia. Quando você quer fazer o bem, mas faz o mal, é porque você está sendo governado por coisas diabólicas. Então você não escuta mais ninguém, você não aceita conselho, você não entende mais o que é esposo, o que é esposa, o que é filho, o que é trabalho, o que é patrão, você não entende mais nada. Entendeu isso? Porque você está sendo governado. Então você só faz o que o diabo mandar. Aí é complicado. Jesus diz: vocês serão meus amigos quando fizer o que eu mando.
E o que Deus manda você não faz. Então você está dizendo, eu não sou amigo de Deus. Entendeu isso? Sim ou não? É sério que eu estou falando para vocês. Então aqui no livro de Lucas 13, a partir do versículo 10, olha o que acontece quando há um demônio no corpo da pessoa. Hoje a mulher com um caroço enorme. O caroço não era pequeno não, gente. O caroço era, não quero exagerar, mas era do tamanho de um coco. E a mulher dizendo para ela, deitada, magra que uma coisa, irmão, e aquele caroção assim na barriga. Hoje era quase 1h da tarde, e ela disse assim, pastor, tem dia que ele cresce mais, eu não sinto fome, eu só fico vomitando. E eu disse para ela, eu sei o que é, e vai ter que sair. Meu amigo, quando eu pus a mão na cabeça dela, aquilo manifestou, aquele caroço manifestou. A mulher gritava, ela urrava na cama, negócio sério. Aí expulsei aquilo e disse, ó, a partir de hoje você está livre, Jesus te deu saúde. E chovendo naquela hora, e foi embora. Agora à noite, a família veio me dizer, pastor, aquele caroço sumiu. Ele sumiu, ficou uma coisinha assim, acabou. Tinha um espírito lá, era a vida do caroço. Ela disse que os médicos, ela teve acho que no Hospital da Poça, né? Hã? Aí, e chegou lá os médicos, diziam, não dá para operar isso não, isso é mioma, e ó, isso é de muitos anos, ó. E o troço saiu. Então, aqui no capítulo 13, versículo 10, acharam? Está escrito assim, a cura de uma mulher paralítica. Não é que ela não andava, ela andava, mas a vida dela estava travada. Você disseram que eu sou paralítico. Suas pernas funcionam, mas sua vida não anda. Você está ali, ó, no mesmo lugar. Entendeu? Você viaja, vai para onde você quiser, mas sua vida não anda. Você é um paralítico, uma paralítica. Então, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, que é a igreja de judeus. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê, pessoal? Olha a doença dela, o que é. Isso aqui, irmão, não aparece na ultrassonografia, não aparece no exame de sangue, de escarro, de urina, de fezes, não aparece. Era um espírito. Você entendeu agora? Havia quanto tempo? 18 anos de sofrimento. Há quanto tempo a sua vida é uma dor de cabeça, pastor? Olha, que minha família não sabe, se souber o que eu já passei. Até quando vai ser isso? Então, e andava de que jeito? Curvado. E não podia de modo algum endireitar-se. Tem gente que diz assim, ó, 2024 minha vida vai ser outra. Não foi. Mas 2025 não vai me escapar, escapou. Ah, pastor, mas 2026, só se você quiser mudar. Se você passar para o lado de Jesus, do jeito que você tiver. Tem que dizer, não, assim que eu parar de fumar, eu vou ser de Jesus. Não, irmão, você tem que ir fumando, bebendo, cheirando, armado. O resto quem vai fazer é Deus, irmão.
O pastor só é o porta-voz. O pastor não é para se meter na tua vida. O pastor é para te ensinar como caminhar com Deus. Entendeu? Aí você ouve, agora é com você. O professor, ele organiza as contas, né? Quem soma é você. Amém? Glória a Deus. Então, e vendo a Jesus, quando bateu o olho naquela mulher, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua... Aquele demônio ouviu isso, aquele espírito de enfermidade ouviu isso. Ele disse que ela está livre, não tem como ele resistir. Entendeu, gente? Não tem como resistir. Mas ele impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, é isso que tem que tomar cuidado. Quando alguém sabe, ó, fulano foi curado lá em tal lugar, aí começa o bombardeio. Qual a igreja? Foi lá no pastor Mota, lá do 71. Irmão, vamos começar a falar besteira. Vamos começar a falar besteira. Ó, essa igreja mundial aí do pastor, bispo, apóstolo, né? Apóstolo Valdomiro. Vocês pensam que aquilo lá é brincadeira? Aquilo é sério. Acontece mesmo. É porque ele se dedica a Deus, é usado por Deus. Mas pastor, tem hora que ele fala coisa que é absurda. Eu também falo. Já vi outros falarem até pior. Não existe ninguém perfeito. Mas é verdade, entendeu? Que esse bispo de Macedo, irmão, qual o seu problema? Não, isso aí como é que é? Toma dinheiro dos pobres? Não, ele não toma, o povo que dá. Quando Jesus pegou aquela oferta da viúva pobre, se é nos dias de hoje, misericórdia. Cadê o direito dos idosos? Vamos prender esse tal de Jesus aí. Não, tem o R.R. Soares com aquela voz mansinha. Irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina você, Assembleia de Deus, Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Mundial, se esse povo todo desviasse. Enxergou agora? Você está metendo o pau numa igreja que vai libertar seu filho, irmão, que está te dando dor de cabeça, tua casa está de cabeça para baixo. Teve um menino que o pai levou ele no meu ministério, Deus me usou para libertar o menino. Sabe o que ele fazia? Ele tinha um quarto dele, ele ia lá, olhava, ver se o pai e a mãe estavam dormindo. Aí estava dormindo. Ele vinha por cima do muro, pulava da marquise ele descia, vinha para a rua, pegava o ônibus sereno, ia para a boca de fumo lá embaixo. Lá embaixo ele fumava, cheirava. Quando ele via que o dia ia clarear, que estava mais ou menos na hora que os pais iam acordar, ele pegava o ônibus de novo, vinha, fazia o mesmo percurso, ia lá e deitava, chapado. Aí o pai e a mãe que acordava de manhã, ia lá olhar, ele estava dormindo, não sabia que ele já tinha. Depois que ele foi liberto, ele aí contou o que ele fazia. A última vez que eu vi esse rapaz, ele estava pastoreando numa Assembleia de Deus, olha aí. Então, às vezes você está sentando o pau numa igreja, que o seu filho, sua filha, seu marido, você está precisando. Aí quando vê o milagre, não é possível, lá, aquilo é muito malandro, não sei o que, irmão. Faça isso não, irmão. Cuidado.
Amém, Jesus? Toma muito cuidado. Então, continuando aqui. Quando essa mulher foi liberta, olha o reboliço que deu, irmão. Olha que coisa aqui. No versículo 14. E tomando a palavra quem? O príncipe da sinagoga, indignado. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, não no dia de sábado. Irmão, a mulher podia sofrer no dia de sábado, só não podia ser curada. E aí? Ia dizer: poxa, lembra do Aleijadinho? Já era até referência aqui do bairro, foi curado naquela igreja, e agora? Tem que fechar aquela igreja. Eu não posso dizer mais que é perto de onde tem um Aleijadinho sentado, porque o cara foi curado. Aqui pastor não vale nada. E aí? Você está entendendo? O príncipe da sinagoga tentou defamar Jesus, porque aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, endireitou, foi curada. Assim a sua vida. O quê? Fulano está muito caseiro, o negócio dele agora é a mulher, é os filhos, só vive passeando, é trabalho, passeio, está gordo, está bonito, né? Então, não, fulano, tenta trazer ele de novo, ele gosta daquele negocinho, oferece, o diabo trabalha para levar você de novo, irmão. Você está entendendo? Que igreja? Igreja nada, vai ter um churrasquinho aí, troca Jesus por um pedaço de carne de boi, rapaz. Aí Jesus viu a identidade daquele homem, chamou ele pelo nome. Vamos ver como é que era o nome dele. Ele tem nome. Olha aqui, ó. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, chamou ele pelo nome, ó: hipócrita, misericórdia. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um seu boi ou jumento e não leva a beber água? Fez uma pergunta para ele deve ter ficado gato, não fala nada. E não convinha, presta bem atenção qual era o problema da mulher. Ela andava de que jeito, pessoal? Curvada. E não convinha soltar desta prisão, olha aí, ela era prisioneira. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, quem é que segurava ela? Satanás mantinha ela presa. Meu irmão, quando você não consegue fazer o que é certo, Satanás está segurando você. E a única maneira de se libertar é vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Uma hora acaba isso. Amém, Jesus? Uma hora acaba isso. E dizendo ele isso, todos os seus adversários, todos que eram contra, ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Que coisa, hein? Vamos lá para o livro ainda no livro de Lucas. Deixa eu ver aqui, 19. Você vai ver que quando o diabo entra numa pessoa, você não consegue pensar o que é certo. Lá no, Lucas 22. Não é que você deu, a Mariazinha é muito ruim, ela é muito perversa, é uma tropeira. Não, tem um troço nela. Um troço. Assim um homem, você entra um bicho no homem, o homem não trata mais a mulher bem. Se entrar na mulher, a mulher não trata mais o homem bem. O homem se arrebenta, se esbagaça, mas a mulher não valoriza.
Ou a mulher se arrebenta, se entorta toda para ajudar, mas ele não vê isso. Por quê? Olha aqui. O capítulo 22 de Lucas, qual é o título? Qual o título que está na tua Bíblia? No finalzinho do 21, versículo 37. Finalzinho do capítulo 21, versículo 37. Qual é o título? Pacto da traição. Você fez algum pacto para trair? E aí? E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Mas Jesus precisava subir no monte para falar com Deus, irmão? E ele precisava, imagina eu. Entendeu? Não, mas quem assalta isso, irmão? Quem anda de dia não tropeça. Pode ir de dia? Mas esse de dia que a Bíblia está falando, quem anda com Jesus não tem problema. Entendeu? O diabo não quer assunto com você. Glória a Deus. Agora você vai para um monte por vício, mania, aí é complicado, você tem que ter propósito. Mas e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava do monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia ter com ele. O pessoal, onde é o monte? Lá em cima, ia todo mundo atrás, ao templo, de manhã cedo, para fazer o quê? É isso que você precisa, irmão. Talvez você já ouve alguém há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos, você só teve prejuízo. Você tem que ouvir Jesus. Jesus é por aqui, pela palavra, é pela Bíblia. Amém? Pastor, só tive problema, aí meti em cada confusão, porque você está ouvindo pessoas erradas. Mas estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como quê? Como matariam. O que Jesus fez? Fez matariam. O negócio é que Jesus ensinava o que é certo, e isso atrapalhava a maldade. Mas, porque temia o povo, entrou, porém, quem? Versículo 3. Bom, se Satanás entrar, o homem muda, ele muda, a mulher muda, a criança muda. Negócio sério. Você acredita que uma criança, na época, acho que tinha 4 meses, eu orei e manifestou? Lá em casa, levaram lá para orar, quando eu botei a mão, a criança manifestou. Tinha uns 4 meses. No colo da avó, a avó ficou assustada me olhando. Uma criança na época, tinha 4 anos, eu orei essa criança lá da porta do Bazar Eletroluzão, no centro de Nova Iguaçu, da Otávio Tarquim. A mãe me ligou, disse: Pastor Mota, eu estou com medo da minha filha, 4 meses falando grosso. E a mãe ficou com medo. Manifestada mesmo. A coisa é séria, irmão. E você acha que isso tudo é conversa fiada, e um fala uma besteira, outro fala outra, para desviar você da verdade. Então, entrou, porém, Satanás aonde? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria. Olha, ele mudou. Satanás entrou nele, ele mudou, irmão.
Quando entra em você, você quer sair de casa, a tua casa se torna um pesadelo. Você não consegue ficar dentro de casa, sentar, assistir um filme com a família, fazer uma oração, bater um papo. Vamos jantar todo mundo, ou vamos almoçar todo mundo, vamos passear todo mundo. Não, o demônio vai tentar te sujar de tudo quanto é jeito. E você vê que a sua vida está ficando para trás. E Jesus querendo te abençoar. Jesus quer mudar a sua história. Quer fazer de você uma mulher feliz, um jovem feliz, um homem feliz. É sério. Ele diz, você vai fazer o quê, né? Vai encher o saco, chega lá, você já sabe o que o pastor Bota vai ler? Vai ler a Bíblia. A Bíblia a gente lê em casa. Ele faz isso. Aí amanhã tem muitos hoje que diz assim, olha, se eu tivesse ouvido lá atrás da minha mãe. Quantos já falou isso? Quantos já falou isso? Já falou isso a senhora? Ah, se eu tivesse ouvido, né? A senhora já falou isso? Já falou isso? Você já falou isso, Léo? Ah, se eu tivesse ouvido, eu não estava passando por isso aqui. Você já ouviu isso, Carla? Quem já falou isso? Nunca falou? Quem já falou? Fica com vergonha não, irmão, já falou mesmo. Nunca falou isso? Ah, se eu tivesse ouvido. Já teve gente que chegou perto de mim e se passou bota. Ah, se eu tivesse te ouvido. Não sei por que eu não te ouvi. Eu falei, nem eu. E o cara tinha, irmão. Foi igual água, foi de água assim. Começou vendendo os carros, vendendo tudo, pegando dinheiro ali, pega aqui, pega no banco. Acabou. Passou morta. E depois disso, ficou com vergonha de vir aqui. Andei por igreja, pastor, mas não achei o evangelho que o senhor tem aí no ministério tem. Mas me contou isso em lágrimas. Por isso eu digo para o senhor, estou voltando. O senhor me aceita quando eu nunca mandei você sair? Eu procuro ensinar a verdade. Se eu não abrir as escrituras, não precisa nem se despedir. Sai de fininho, vai para casa, porque eu não estou sendo usado por Deus. Eu tenho que abrir as escrituras. E o que Deus quer me usar para falar com vocês? Aí vocês são abençoados e eu também. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que são as boas novas. Eu não posso anunciar para você, olha, você fuma, você não vale nada. Você usa maconha, você não presta. Eu não posso falar isso para você. Não foi isso que Jesus mandou eu ensinar. Entendeu? Ele mandou eu te ensinar a saída. Não é a entrada. A entrada você já está, tem que sair. Glória a Deus. Se não, irmão, o que será a tua vida daqui a mais 10 anos? Se você não mudar essa cabeça, o que será? Negócio sério, irmão. Entendeu isso? Jesus é para andar com ele mesmo. Desse jeito. Aí sua história vai mudar. Você vai prosperar, você vai vencer, vai crescer e vai ser uma bênção. Amém? Então, isso foi essa mulher aqui, né? Que eu falei para você. E quando Satanás entrou em Judas, o Judas mudou a cabeça. Sabe o que ele fez? Ele era o tesoureiro. Dos 12, ele era o que andava com uma sacolinha da oferta, dos dízimos. Toda hora ele escondia. Por que ele pegava o dinheiro lá escondido e fazia isso? Era vontade dele ou tinha alguma coisa errada? O que tinha lá? Satanás.
Está entendendo? Ele te tira de casa para a senhora dormir embaixo da marquise. Ele pode tirar a senhora da tua cama cheirosa, fazer a senhora dormir num lugar que toda hora é tiroteio, toda hora palavrão, e num lugar que a senhora não sabe se está dentro de uma casa ou dentro de um banheiro cheio de fezes, porque fede. Aí tem uma brechazinha que passa, poxa, minha casa é limpinha. Aí você vê tua geladeira com água, tem umas frutas, e você às vezes até com fome. Olha para onde o demônio te levou. Aconteceu com o filho pródigo. Pai, me dá a parte que me cabe aí, porque eu estou indo embora. E foi. Pai, tá bom, meu filho, está aqui. Foi. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. O dinheiro acabou a amizade. Nem emprego ele conseguia. Entendeu isso? Aí ele conseguiu lá um quebra-galho para cuidar de porcos. Olha isso. E aí lá dentro do chiqueiro, lá cuidando de porcos, mas a fome apertava. Aí ele resolveu, poxa, os porcos estão comendo, eu vou comer isso aqui também. O dono disse, ops, você não pode, não faça isso não. Comida aí é dos porcos, tá? E ele queria comer a comida dos porcos. Aí ele lembrou, poxa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, são trabalhadores, mas vivem como rico. E eu aqui padecendo necessidade, que burrice! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou dizer, pai, pequei quanto tive perante o céu. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Eu quero voltar. E ele voltou para casa. O pai aceitou ele. Entendeu como é que é? A mesma coisa você tem uma casa limpinha, pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem, mas o demônio quer tirar você dali, quer enfiar você no meio de lugar sujo. Quando que você vai dizer, agora eu sou feliz? E aí? Em 1900, obrigado Samuel, em 1990, ou foi 93 ou foi 94, uma sexta-feira, era no culto das 3 horas da tarde que eu fazia ali na Capitão Chaves. Quando eu comecei a orar, a igreja cheia, uma mulher manifestou um demônio. Eu até sei o nome da mulher, mas não vou comentar. E ela manifestou um tranca-rua. Põe a mão para trás, demônio, botou a mão para trás. Era véspera de carnaval. Gente, isso aconteceu. Na minha época, quem estava naquela reunião lembra disso. E eu disse, me deu vontade de perguntar. Aí como é seu nome? Tranca-rua. Muito bem. Essa festa que vai começar amanhã, a quem pertence? A eu e meus companheiros. Os cabelos tudo caído na cara, com a mão para trás assim. Eu disse, o que vocês fazem nessa festa? A gente come carne e bebe sangue. E a igreja, todo mundo regalando o olho. Bom, aqui na igreja, tem alguém para você comer a carne e beber o sangue? Tem. Eu disse, se tem, você sabe o nome. Como é o nome? Henrique. Falei, tem algum Henrique aqui na igreja? O camarada no último banco ficou em pé, sou eu, pastor. Falei, vem cá, irmão. Aí ele veio, ele era assim da minha cor, assim, grandão. Aí veio, rapaz, o demônio está dizendo, vai comer você, vai beber teu sangue, como é que é isso? Pastor, está desviado. Inclusive eu estava fumando, traindo minha mulher, bebendo, e
não dava atenção à minha filha, e tinha uma filhinha na época. Mas hoje eu vim para a igreja para ter um concerto com Deus, eu estou voltando para Jesus. Olha, eu vou te falar uma coisa muito séria. Se você está falando isso, você está com medo, você vai morrer mesmo. Agora, se é sério o que você está fazendo, o demônio não tem mais condição de pegar você. Gente, isso aconteceu. Não, pastor, mas é sério mesmo, eu vim mesmo com essa finalidade, com esse propósito no meu coração. Tá bom. Eu conhecia ele como Wilson, mas o nome dele era Wilson Henrique, e todo mundo chamava ele de Henrique, Riquinho, entendeu? Aí eu olhei para o tranca-rua, falei: e aí, vai comer mesmo homem esse carnaval? Agora eu não posso. E até hoje esse homem está vivo. Eu procurei saber dele, ele está morando em Minas Gerais, está bem com a família. Está entendendo? A coisa mais séria que você imagina. Quando o diabo entra numa pessoa, ele põe, você diz que o seu erro é que é o certo. O seu erro é que está certo. Você briga pelo teu erro. Mas na verdade você tem uma unção de Deus que lá no fundo você diz assim: eu estou errado, porque ela convence você que você está errado, e você insiste naquele erro. Como não tem aprovação de Deus, você vai quebrar a cara. Aí você: puxa, por que eu não te ouvi de mais uma vez? Era para você ter ouvido. Amém, Jesus? Então chegou um dia que o Judas cumpriu o combinado, traiu, vendeu Jesus. Por que ele conseguiu vender Jesus, trair Jesus? Oi? Porque Satanás entrou nele. Está entendendo? Aí eu te pergunto: ele não tem corpo, ele quer usar o seu, você vai permitir isso? Fala para mim. Você vai deixar te usar? Você vai obedecer ele? Vai deixar te usar? Vai deixar ele? Vai deixar, Léo? É coisa séria, irmão. E você acha que o que você está fazendo está certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes eu bati de frente do meu erro? Toma conta da vida de vocês, sei o que estou fazendo. Inclusive eu sou até de Deus, irmão. Eu sou selado com o Espírito Santo e eu estava errado. Até isso o diabo faz. O negócio é terrível. Você diz: eu tenho razão. Falou mal de mim, eu plantei a mão na cara, e se vier eu bato de novo. E Deus sabe que eu estou na minha razão, irmão. Pastor, eu procurei minha mulher, ela fica fazendo manhinha, aí eu fui na rua. Eu não estou certo? Não. Está errado. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Fala para Jesus hoje: quem vai me governar a partir de hoje é o Senhor. Se Ele te governar, os seus erros, você vai pisar em todos eles. Você não vai querer mais errar. Você tem uma força contra o erro que ele sai envergonhado da tua vida. Mas se Jesus não te governar, você vai continuar errando. Tem pessoas aqui na Bíblia que o erro governou eles até a morte, como Corá, Datã, Abirão,
Belsazar, o filho de Nabucodonosor, então Deus tirou a alma dele de homem, botou uma alma de animal, irmão. Ele foi morar com os bois no campo, comer grama, olha que coisa. Governou ele até a morte. Misericórdia, hein? E outras pessoas aqui na Bíblia que passaram por isso, como Absalão, o filho de Davi, foi governado pelo diabo até a morte. E aí, irmão, está repreendido isso. O Herodes morreu comido de bicho. Os demônios destruíram ele com as vestes reais. Irmão, quem te fez foi Deus. Onde que o diabo vai te proteger, irmão? É coisa séria. Amém? Então, vocês foram chamados para uma mudança. É isso. Vocês foram chamados para ter coisa séria com Deus. Abrir seu coração, fazer suas confissões de erro, porque Jesus disse: se você for fiel, tem que ser fiel, e me confessar o seu pecado, ele disse: eu sou fiel e justo para te perdoar. Não tem que ter vergonha. Olha, Deus, eu adulterei, a ideia foi minha, fui eu que cantei, convenci e fiz. Mas eu fiz sabendo que era errado, e agora eu preciso do perdão do Senhor. Você foi fiel, você falou a verdade, e o Senhor vê a sua confiança nele, te perdoa. Mas uma coisa, eu quero que o Senhor me guarda, porque eu não quero fazer mais. Não me deixe cair em tentação. Quantas vezes o filho escapuliu da mão, quase atravessou na frente do carro, você foi lá e pegou, né? E depois você não soltou mais. É isso que você vai pedir para Deus. Segura na minha mão, porque eu seguro na sua, às vezes eu canso, mas se o Senhor segurar na minha, quem vai me tirar da sua mão? Até você aprender a andar. Enquanto você sentir que tem que ser andar para ganhar quem tem, você tem que fazer a coisa com mais firmeza. Glória a Deus. Abandonar esse orgulho besta, acabar com isso. Hoje eu vi uma coisa que eu ri muito em casa. A mulher ganhou na Mega Sena sozinha, ganhou uma grana. Aí procuraram ela: vamos lá pegar seu dinheiro. Não! Mulher com um peso enorme numa bacia na cabeça. A senhora não vai pegar? Não. Por quê? Eu vou perder meu Bolsa Família. Ai, tem muita gente trocando Jesus por... A senhora não vai pegar, a senhora está boa na cabeça. Claro que eu estou. E a senhora não vai pegar, a senhora agora sozinha, é muito dinheiro. Mas aí eu perco meu Bolsa Família. Aí leva. Faça isso não, irmão. Fica com Jesus. Com Jesus você está milionário, espiritualmente falando. Amém? Com certeza você será muito abençoado. Tá? Vem para cá orar comigo, vem todo mundo. Pega aqui seu sabonete, sua água, para você orar comigo. E você que está em casa aí, pastora Conceição, Deus abençoe. Tem um rapaz aqui, Moro Rosário, Deus abençoe aí, também em nome de Jesus. Olha, aqui é Rua Emílio de Menezes, número 101, bairro Vila Nita, é Nova Iguaçu. Só colocar lá no Google, lá que você acha aqui, tá bom? Aquele caso que disseram para você que não tem mais jeito, vem cá que eu quero saber disso. E glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus por tuas maravilhas,
pela tua grandeza. Glória a Deus. Guaraciara, ela está reagindo bem, né? Está reagindo bem, né? Graças a Deus. Ficou alguém sem? Tem água, sem um sabonete? Glória a Deus. Isso. E vamos falar firme com Deus. Letícia, deixa ele. Só vigia lá para ele não sair, tá? Deixa o meu amigo correr. Deixai em aninhos pequeninos. E glória a Deus, hein, mãe? Tem gente que diz, ô mãe, pega o seu filho, leva para lá, não faça isso não, irmão. Amarrado em nome de Jesus. Quanta criança que chegou aqui virando banco, cadeira e hoje é uma benção. Cometa essa loucura não. O Wagner, né? Irmão, Carol tem um irmão, não sei se você conhece o Wagner. Por ele não existia mais igreja não, irmão. Ele era pequenininho na época, misericórdia. A Geli ficava com a Deus. Presta atenção no que eu estou pregando, deixa teu filho. Os irmãos tomam conta. E assim, quem? O João da Natália, o menino pegava um pique daqui, quase que arrancava a parede do outro lado. Hoje eu encontrei, então, um rapaz bonito, homem de Deus. Homem de Deus. Agora, irmão, pega o teu filho, procura um cantinho, vai lá para fora. E aí? Não, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Gente, presta atenção. Domingo eu estou entregando um copo de água aqui para aquela pessoa que se sente fraca. Pastor, eu não consigo orar. Eu já venci tantas batalhas, mas agora eu me sinto muito cansado. Esse copo de água é para o seu fortalecimento, para você ter sua estrutura espiritual bem forte. Você é aquela pessoa que amarra mesmo o demônio, manda embora, está pronta para orar de joelho, em pé, deitado. Você é aquela pessoa que não tem mais aquela meninice, tá? Nome de Jesus. E domingo que vem, não sei se esse domingo agora ou outro, eu vou entregar aqui o sangue do Cordeiro. Você vai ungir os umbrais das suas portas, janela, ungir tudo. Amém? 2019, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu senti de Deus, orei, levei um suco da uva lá no monte, invoquei o nome do Senhor, consagrei a Deus e dei para o povo. Todo mundo ungiu porta, janela, ungiu tudo. Passou o carnaval, veio a pandemia. Aqui não teve uma pessoa que pegasse essa coisa. Daqui não morreu ninguém, porque essa coisa não conseguiu entrar na família de ninguém. Eu não sei. Depois do carnaval, vamos ungir as casas. Amém? Tem que, tá de olho. Glória a Deus. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus, eu fiz exatamente como o Senhor me orientou. Eu dei a tua palavra, Pai. Orientei essas pessoas com a sua verdade. Mostrei para eles quando o diabo entra no corpo de uma pessoa, como a pessoa passa a agir. E essas pessoas, ó Deus, agora são vigilantes. Elas não querem mais que o maligno venha usar a elas, trazendo doença, trazendo a enfermidade, trazendo tristeza, desgosto. Elas agora, Pai, estão atentas. Elas agora têm a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. E por isso é que eu uso agora o seu poder. Digo, diabo, você perdeu de novo.
Pega o mal que você está tentando entrar no corpo dessa pessoa, seja o enjoo, a dor da cabeça, a dor nas pernas, no joelho, inchaço nas pernas, mioma, cisto. Pega os seus caroços, artrite, artrose, tendinite. Você que está dentro dessa pessoa, apelidado de vício. Você é o vício. Como você não tem corpo, quer usar essa pessoa, está usando, mas hoje chegou o seu final. Você não vai usar mais ninguém. Solta a família dessa pessoa, solta os filhos, as filhas, solta o marido, a esposa. Vai embora com o seu mal. Você que não deixa essa pessoa conseguir um bom emprego, você que não deixa essa pessoa ter paz dentro de casa, vai embora com o seu mal e não volta mais, em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Diabo, a partir de hoje você está proibido entrar no meu corpo, na minha alma, na minha mente, na minha família. Eu exijo a tua saída da minha vida, da minha família, com todo o seu mal. Sai, 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 em nome de Jesus, e não volta mais. Oh meu Deus, agora Pai, transforma esta água num poderoso remédio que destrói até câncer em fase terminal, que controla a pressão, glicose, meu Deus, que restaura o pâncreas, desentope as veias do coração, às vezes que leva sangue e oxigênio ao cérebro, que desentope as vias respiratórias, que restaura os rins, a uretra, a bexiga, o reto, o intestino grosso, o intestino fino, delgado, que restaura a próstata, que restaura o esôfago, as paredes da garganta, o fígado, os pulmões, as vistas, os ossos, os nervos, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Pai. E você já, o povo já mandou você sair, foi em nome de Jesus. Não tem como mais, essas pessoas não aceitam mais você. Pode parar de olhar para trás e dar fora. Nunca mais você vai tocar nesse povo. Você está proibido. Oh Pai, transforma também esse sabonete numa unção poderosa, Deus, que quando eles se ensaboarem, eles vão sentir a leveza do corpo, da alma e do espírito. Aquele peso da cabeça, tudo isso vai desaparecer. É no seu nome, Jesus. Então, tanto a água como o sabonete tem o poder de Deus agora. E este tapete vermelho é um caminho santo, por onde o povo passa, o imundo fica preso, em nome de Jesus. Agora, Deus, se alguém trouxe oferta, dízimo, aquilo que é seu, peço que o Senhor receba, prospere essa pessoa, não deixa faltar nada para ela. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E depois que eles lavarem as minhas mãos que eu vou ungir, o Senhor cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Ó, você que orou aí comigo também, Deus abençoe. Fiquem na paz. Domingo estamos firmes em nome de Jesus.